Olá pessoal, eu sou Fábio Marim, professor do Departamento de Engenharia da Exalc, e a gente está aqui para gravar o boletim do Sistema Tempo Campo de setembro de 2025. Como a gente sempre faz, pessoal, vamos começar dando uma olhada como é que está a evolução da chuva nos últimos 2 meses. Reparem comigo aqui nos mapas que todo o centro-sul do Brasil continua bastante seco, com chuvas concentradas no sul e no extremo norte do Brasil e também no litoral do Nordeste. Chama a atenção a redução das chuvas no Rio Grande do Sul, né? A gente viu julho um pouco mais chuvoso, agosto um pouco mais seco, ok? E nada de anormal nesses mapas. Estamos numa condição típica aqui do mês de agosto, ok? Rumando aqui para o início da primavera, com todo o sudeste e o centro-oeste do Brasil numa condição realmente bastante seca. Dadas essas condições de chuva, percebam comigo aqui nos mapas de umidade do solo, e a gente nota que toda a parte central, quase todo o sudeste e boa parte do nordeste rumam para um nível de umidade bastante baixa, representado por essa condição vermelha, que é também uma condição natural desse mês de agosto. Então a gente encerra agosto numa condição típica de umidade bastante baixa em toda a região central e sudeste do Brasil. Agora vamos começar a olhar para frente, né? Vejam comigo aqui no mapa, mostrando a chuva programada para a primeira quinzena de setembro. Percebam que a gente já tem algumas chuvas, não vou dizer expressivas, mas algumas chuvas já razoáveis aqui para o estado de São Paulo. Chama a atenção o leste do Mato Grosso, quase todo o Goiás, o Tocantins, o chamado Mato Piba ali, né, com chuva praticamente zero nesse início de mês, mas a gente já vê a região oeste do Mato Grosso, o Pará, o litoral do Nordeste, o Paraná e o Mato Grosso do Sul com chuvas já em volumes mais expressivos, trazendo uma esperança para a safra 25-26, que a gente vai comentar no próximo slide. E quando a gente olha para setembro como um todo, pessoal, chamo vocês de novo aqui nos dois mapas que a gente sempre usa, mapa da esquerda, a fonte brasileira, mapa da direita, a fonte americana, e reparem que eles nos trazem uma tendência de chuva na média, na maior parte do Brasil, chuva acima da média pelo mapa da esquerda na região sul, chegando até o Paraná, ok? O que não deixa de ser uma boa notícia. Eu lembro a vocês dos vídeos do ano passado, essa condição era bem diversa. Ambos os mapas traziam uma tendência de chuva abaixo da média para setembro. E nesse ano, a chuva na média, ainda que não sejam volumes expressivos, ela já nos permite ver uma primavera chegando numa condição um pouco melhor do que a gente teve na safra 24-25. Vamos avançar agora para outubro e, de novo, fazendo a mesma análise, usando as duas fontes, e percebo que, especialmente pelo mapa da direita, o mapa da NOAA dos Estados Unidos, a gente percebe uma mancha verde ali no centro do mapa, indicando uma possibilidade de chuva bastante interessante. Chama a atenção no mapa da direita, tanto o Rio Grande do Sul e o Pará e o Amazonas, ali a parte norte do Brasil, com essas manchas em laranja, né, indicando chuvas abaixo da média. E vejam que também no mapa da esquerda a gente tem o Rio Grande do Sul e o Pará marcados também em cor amarela, o que indica uma possibilidade de chuva abaixo da média. Então acende o alerta para o Rio Grande do Sul e para o Pará. Para o Mato Grosso, veja, a gente tem no mapa da esquerda a mancha amarela e no mapa da direita a mancha em verde, indicando uma alta incerteza. Mas, não sei se eu estou sendo muito otimista aqui, né? Considerando as condições que nós tínhamos no ano passado e o atraso das chuvas que a gente teve em outubro de 24, a gente pode esperar aqui uma condição melhor na nossa visão, dada esse mapa da direita indicando essa possibilidade de chuva acima da média no centro-oeste. Vamos ver agora como é que está a condição para novembro, pessoal. Chamo vocês de novo aqui nos mapas, a mesma estratégia, duas fontes independentes. Quando elas convergem, nós temos uma assertividade um pouco maior, quando elas divergem, a gente tem uma incerteza um pouco maior. E vejam aqui de novo o mapa da direita, indicando possibilidade de chuvas interessantes ali na Bahia, no Goiás, no sul do Tocantins, no Mato Grosso. Okay? Essa mancha verde a que eu me refiro, e tanto o Rio Grande do Sul como o extremo norte do Brasil com essa mancha laranja, tendendo já para o laranja escuro, indicando chuvas abaixo da média. Percebam que Minas, Bahia tem uma condição favorável também no mapa da esquerda, okay? Goiás também, mas o Mato Grosso já tem uma divergência importante, porque começam a aparecer manchas amarelas ali, numa condição já mais desfavorável. Então a gente coloca o Mato Grosso com grande incerteza, Goiás, Minas e Bahia numa condição melhor, Pará numa condição desfavorável e, de novo, chama a atenção o Rio Grande do Sul. Sinal de alerta para os produtores gaúchos, envolvendo também o sul do Paraná e Santa Catarina nessa condição talvez de chuva abaixo da média para novembro de 25. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, como é que estão as condições de temperatura para esse trimestre que a gente está analisando.
Olhem comigo aqui nesse slide os 3 mapas de setembro, outubro e novembro e percebam que as condições, tirando setembro, que ainda tem ali uma tendência de 1 grau e meio acima da média, outubro e novembro, essa mancha branca que aparece no centro do Brasil, nos indica temperaturas dentro da média. O laranja, temperatura acima da média, o branco, temperaturas na média. E isso é uma boa notícia, pessoal. E eu vou, inclusive, terminar esse nosso vídeo aqui fazendo um comentário que essa tem sido uma tendência desse outono e esse inverno aqui de 25, o que deve ser um ponto favorável, especialmente para as culturas perenes. Me refiro aqui às fruteiras de forma geral, os citros, o café, mesmo as pastagens e especialmente a cana-de-açúcar, essa tendência de temperaturas mais baixas aqui, nessa transição setembro, outubro e novembro, deve favorecer especialmente a safra do próximo ano, já que o estresse para essas culturas, ainda que a falta de chuva seja um aspecto importante, a menor temperatura máxima, a queda na temperatura também favorece essa transição para a chegada do verão aqui de 25. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, como é que estão as condições para El Niño e Laninha. Reparem comigo aqui nesse gráfico que a gente percebe que nós estamos agora numa tendência de neutralidade, aliás, estamos em neutralidade, na tendência de formação de uma laninha, mas percebam por essa linha pontilhada, preta, pessoal, que essa laninha ela vai ser, além de fraca, vai ser curta. Então, diferente do que a gente tem ouvido falar, que a laninha vai chegar, ela vai impactar, na nossa visão ela não vai impactar. Okay? Apesar de haver laninha conforme o registro, a gente espera que esse clima da transição 25-26 ele vai permanecer numa condição típica de neutralidade, ok? Já que essa laninha é muito curta para conseguir trazer um impacto nas chuvas, trazendo consequências, especialmente para a região sul e para a região norte e nordeste do Brasil, que são as mais impactadas. Vamos continuar analisando aqui a perspectiva de El Niño e Laninha. Eu chamo vocês de novo para analisar esse gráfico de barras comigo. É, na verdade, a mesmo dado que a gente acabou de ver na figura anterior, mas aqui é observado como probabilidade de ocorrência. Percebam, a gente tem na barra cinza a probabilidade da neutralidade, depois a probabilidade em azul da laninha, que deve ficar muito forte ali em outubro, novembro e dezembro. Fica muito forte não, fica um pouco mais provável, mas essa laninha é fraquinha, como eu comentei. Então a gente não tem uma condição de laninha forte, que seria alguma coisa mais marcante para o clima. E vejam que o El Niño está praticamente descartado, com probabilidades abaixo de 10%, até o trimestre março, abril e maio. E para encerrar o nosso slide, pessoal, faço aqui uma análise com vocês. Um parceiro nosso aqui, produtor do interior do estado de São Paulo, bem no centro do estado de São Paulo, nós pegamos os dados aqui de temperatura e chamo a vocês para observarem essa figura aqui comigo. Vejam que no gráfico superior direito a gente tem as temperaturas máximas e mínimas, o vermelho e o azul, ok, da safra anterior, e no gráfico da esquerda, gráfico superior esquerdo, ok, a gente tem a temperatura desse ano. Chamo a vocês e reparem, a linha preta são as médias da máxima e da mínima nesses 2 anos. E percebam como no ano passado as máximas estavam bem acima. Não só as máximas, as mínimas também, né? Estavam bem acima das médias históricas desse parceiro aqui. E essas linhas pretas, essas médias históricas, têm 35 anos de idade. Reparem no gráfico superior esquerdo, pessoal, como as temperaturas nesse ano foram bem mais equilibradas. E isso isso concorda ali, esse é um dos pontos, na verdade, da minha afirmação de que a gente tem uma condição melhor para as culturas perenes que estão no campo agora. Veja no gráfico de baixo o somatório de graus-dias, a média histórica em preto, a safra atual e a safra passada. Percebam que a safra atual está muito em cima da média histórica, enquanto que a safra passada está um valor muito acima. Isso explica, para o setor canavieiro principalmente, o estresse muito forte ali nos meses de agosto, setembro e outubro de 24, e nós estamos pagando esse preço na produtividade desse ano. Apesar das chuvas terem sido melhores nesse verão, na transição 24-25, o estresse de 24 penalizou demais os canaviais. A gente não está acompanhando tão perto, mas tenho certeza que os cafezais e os pomares de citros também estão na mesma condição. Essa condição a gente não vê para os canaviais, para os pomares e cafezais que vão ser colhidos em 26. Pelo menos o estresse esse ano é bem mais baixo e isso traz um ponto positivo na expectativa de uma safra um pouco melhor. Lógico, isso depende
da condição de chuva do verão, sem dúvida nenhuma, mas pelo menos essa transição outono, primavera aqui está sendo melhor e por isso esse nosso otimismo aqui para a safra que vai ser colhida em 26. Muito bem, pessoal, com isso a gente encerra o vídeo desse mês, agradeço a vocês aí pela atenção, a gente se vê no mês que vem, até lá!